Glórias a Deus, mais um momento abençoado na presença de Deus com o nosso estudo, que se encontra em 1 Crônicas capítulo 11. A palavra de Deus vai falar para mim e para você nessa noite. Então todo Israel se reuniu com Davi em Hebron, dizendo: Eis que somos teus ossos e tua carne. Além disso, em tempos passados, quando Saul foi rei sobre nós, tu eras aquele que fazias Israel sair e entrar, e o Senhor, o teu Deus, te disse: Tu pastorearás o meu povo Israel, e tu serás soberano sobre Israel. Portanto vieram todos os anciãos de Israel até o rei em Hebron, e o rei Davi fez pacto com eles em Hebron diante do Senhor. E eles ungiram Davi rei sobre Israel de acordo com a palavra do Senhor por Samuel. Naquele momento, amados, Davi e todo Israel foram até Jerusalém, a qual é Jubes, onde estavam os jebuseus, onde os habitantes da terra. E os habitantes de Jebus disseram a Davi naquele momento: Tu não virás para cá? Todavia Davi tomou a fortaleza de Sião, que é a cidade de Davi. Naquele momento Davi disse: Qualquer que primeiro ferir os jebuseus será chefe e capitão. Assim Joabe ele era filho de Zeruia, subiu primeiro e foi chefe. E Davi habitou, a palavra de Deus fala que Davi habitou na fortaleza, e por isso que a chamaram de cidade de Davi. E ele edificou a cidade ao redor, ao saber deste Milo até os seus arredores, e Joabe restaurou o restante da cidade. Assim Davi se tornou cada vez maior, porque o Senhor dos exércitos estava com ele. Estes também são os chefes dos homens valentes que Davi tinha, que se fortaleceram com ele no seu reino, e com todo o Israel, para fazê-lo rei, segundo a palavra do Senhor acerca de Israel. E este é o número dos homens valentes que Davi tinha: Jazobeão, um Aquimonita, o chefe dos capitães. Ele ergueu a sua lança contra 300 de uma só vez e os matou. E depois dele estava Eleazar, o filho de Dodó, o Auita, que era um dos 3 homens valentes. Ele estava com Davi em Pas-damim, e ali os filisteus estavam reunidos para a batalha, onde havia uma parte do campo cheio de cevada, e o povo fugiu de diante dos filisteus. E eles se puseram no meio daquela parte e o livraram, e o mataram, e os filisteus, e o Senhor o salvou com um grande livramento. Ora, 3 dos 30 capitães desceram até a rocha a Davi na caverna de Adulão, e o exército dos filisteus acampou no vale de Refaíns. E Davi estava então no forte, e a guarnição dos filisteus estavam então em Belém. E Davi desejou e disse: se alguém me desse de beber das águas do poço de Belém, que fica junto ao portão. E os 3 ali naquele momento irromperam pelo exército dos filisteus e retiraram a água do poço de Belém, que fica junto ao portão, e tomaram e trouxeram até Davi. Porém Davi não quis beber dela, mas derramou-a para o Senhor. E disse o meu Deus: me proíba de fazer estas coisas. Beberei eu o sangue destes homens que colocaram as suas vidas em risco? Porque com o risco das suas vidas eles a trouxeram, por isso ele não quis beber dela. E estas coisas fizeram estes 3 poderosos. E Abisai, o irmão de Joabe, foi o chefe dos 3, por erguer a sua lança contra 300, e ele os matou e teve nome entre os 3. Vamos convidar nessa noite o nosso amigo Demétrio para fazer a nossa oração aqui no nosso canal Jeová Jireh. Senhor, meu Pai do céu, nós vimos na Tua Palavra, no primeiro livro das Crônicas, 1 Crônicas, o princípio do reinado de Davi. Um homem que era tão somente um pastor de ovelhas, um rapaz simples, compositor, músico e pastor de ovelhas, que o Senhor resolveu fazer dele o maior rei da história da humanidade. Sim, porque eu já li sobre o rei Arthur e sobre muitos outros. Nenhum deles chega aos pés do rei Davi, eu conheço todos eles. Então, o Senhor realmente fez do Davi, que era um simples pastor, um grande homem. E fez dele, que reinou por 7 anos e meio em Hebron. Depois o restante de Israel, as outras tribos, as outras 10 tribos, ou 10 e meia, ou 11 tribos, considerando que ele sempre esteve em parte de uma tribo, além da tribo de Judá. Então as demais tribos se reuniram aqui na cidade de Hebron, onde ele estava, e fizeram dele um rei de todo Israel, alegando que, quando Saul era rei, Davi se preocupava muito mais que o próprio rei com o reinado e com o bem-estar do povo.
Era Davi quem saía, era Davi quem entrava, era Davi quem vencia os principais inimigos do povo, enquanto Saul somente se preocupava em deter o seu suposto inimigo, que nem era seu inimigo. Era simplesmente um homem escolhido por Deus que aguardava pacientemente o seu momento de agir e de assumir. Portanto, Deus nos dê graça, nos dê aí paciência e perseverança juntamente com a nossa fé, e assim vamos vencer. Em nome de Jesus. Amém, glória a Deus, estudo abençoado nessa noite, prometendo voltar amanhã cedo com mais um estudo aqui no nosso canal Jeová Jireh. Que Deus abençoe, que o grande amor de Deus, a graça, a paz e a comunhão do Espírito Santo esteja com todos e todos digam amém.